Antes de começarmos, quero que você faça um exercício simples. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e acalme sua mente. Imagine por um momento que você está em um lugar muito especial, além do nosso mundo físico. Imagine que está diante do trono de Deus, no céu. Sinta a presença dele, o ambiente celestial, repleto de luz, glória e majestade. Agora, imagine uma cena grandiosa. Milhares de seres celestiais, com rostos voltados para o trono de Deus, proclamando com vozes firmes e unidas: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você consegue imaginar isso? Cada anjo, com sua gloriosa aparência, voltado para o Senhor, louvando-o em um coro que ecoa pelos céus. Eles não estão ali por obrigação. Eles estão ali porque sua única razão de existir é adorar a Deus. Eles não se cansam, não se distraem, eles vivem para isso. E esse é o padrão de vida que Deus deseja para todos nós. Uma vida de adoração incessante em total obediência e reverência. Você já parou para pensar no que significa uma vida que vive apenas para adorar a Deus? Será que a sua adoração a Deus tem sido ininterrupta? Será que você tem se mantido fiel e atento àquilo que é eterno? Ou tem se distraído com as preocupações do dia a dia? Hoje quero que você se pergunte: como posso adorar mais intensamente, assim como os anjos? Quando pensamos nos anjos, muitas vezes nossa mente os imagina como figuras suaves, luminosas, quase etéreas. Talvez você os veja apenas como mensageiros de boas novas ou como seres que nos protegem em momentos de perigo. Mas, na verdade, os anjos têm uma missão muito mais profunda. Eles não existem para fazer a vontade de ninguém, a não ser a de Deus. Eles não têm agendas próprias. Não fazem o que querem, nem o que acham ser bom. Eles cumprem as ordens divinas e agem apenas em total obediência ao Senhor. Em Apocalipse 4, o apóstolo João tem uma visão dos céus. Ele vê os anjos ao redor do trono de Deus, prostrados, adorando incessantemente. Eles não param de adorar, eles não se cansam de declarar a santidade de Deus. E o que é mais impressionante é que eles fazem isso por toda a eternidade. E a sua adoração não é superficial, ela vem do coração, é pura e intensa. Quando eles proclamam que Deus é santo, 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 eles não estão apenas repetindo palavras vazias, mas reconhecendo a majestade infinita de Deus. E essa adoração dos anjos é o que Deus espera de nós. Ele deseja que adoremos a Ele com o mesmo fervor e com a mesma dedicação, sem distrações, sem questionamentos. No entanto, na nossa vida cotidiana, muitas vezes nos deixamos levar por preocupações temporais. O que seria uma adoração sem interrupção, se não uma vida entregue completamente a Deus? Deus quer que vivamos para a sua glória, assim como os anjos, sem nos desviar. Além da adoração, há uma outra característica fundamental dos anjos: a obediência. Eles não têm vontade própria. Eles são totalmente subordinados à vontade de Deus. Cada comando que Deus dá é cumprido sem hesitação, sem demora. Eles sabem que não devem questionar a ordem de Deus e, quando recebem uma missão, se dedicam a ela com total fidelidade. Olhe para os anjos como modelos de obediência. Eles não fazem nada sem que Deus os mande. Eles não buscam fama, não buscam reconhecimento, não buscam recompensa. Eles estão dispostos a ir até onde Deus os envia. Eles são enviados para cumprir um propósito divino e voltam para relatar que cumpriram sua missão. O exemplo dos anjos deve nos inspirar a viver em obediência total a Deus. Como está a sua obediência ao Senhor? Você tem se desviado do caminho que Ele traçou para a sua vida? Ou tem seguido seus comandos com confiança plena na sua direção? Os anjos, mesmo sendo poderosos, não são movidos por emoções humanas ou desejos egoístas. Eles vivem unicamente
para cumprir a vontade de Deus. E isso nos desafia a viver de maneira semelhante. Nós também fomos criados para cumprir a vontade de Deus, para servir ao seu propósito. A verdadeira obediência a Deus é a chave para uma vida de paz e plenitude. Agora, vamos falar sobre outra faceta dos anjos, os guerreiros espirituais. Os anjos não estão apenas no céu adorando a Deus, como também estão ativamente envolvidos em batalhas espirituais ao nosso favor. A Bíblia fala sobre como eles lutam contra as forças do mal e protegem os fiéis. Em Daniel 10, o profeta Daniel orou por 3 semanas pedindo uma resposta de Deus. No entanto, ele não obteve a resposta imediata. O anjo que foi enviado para responder à sua oração foi detido por um espírito maligno. E só depois de uma batalha no reino espiritual, o anjo conseguiu chegar até Daniel. Isso nos mostra que muitas vezes nossas orações são ouvidas, mas existem forças espirituais que tentam impedir que as respostas cheguem até nós. Mas mesmo assim, os anjos de Deus não desistem. Eles continuam em batalha para garantir que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Quantas vezes você já orou por algo e não recebeu a resposta imediatamente? Isso pode ser porque há uma luta espiritual acontecendo. Mas ao invés de desanimar, confie. Os anjos de Deus estão ao seu redor, guerreando para trazer a resposta certa na hora certa. O que parece ser uma batalha perdida, quando vista com os olhos da fé, é na verdade uma luta já vencida, pois Deus está no controle de tudo. Além disso, os anjos não atuam apenas quando estamos em situações extremas ou de perigo. Eles estão conosco todos os dias, protegendo-nos, guiando-nos, ajudando-nos a caminhar segundo a vontade de Deus. Eles nos cercam com sua presença e não deixam que enfrentemos nossas batalhas sozinhos. Isso não significa que não teremos dificuldades, mas significa que, mesmo nas adversidades, Deus envia seus anjos para nos fortalecer e nos guiar. Os anjos têm um papel vital na comunicação entre Deus e os homens. Quando Deus deseja enviar uma mensagem, ele muitas vezes escolhe um anjo para fazer isso. Como vimos na história de Maria, mãe de Jesus, um anjo veio anunciar a ela a boa nova do nascimento do Salvador. Da mesma forma, os anjos trouxeram consolo e direção para José em um sonho, orientando-o a fugir para o Egito para proteger o bebê Jesus. Os anjos são mensageiros. Eles levam as mensagens de Deus ao nosso coração. Eles nos falam de Deus, trazem consolo, revelação e direção. E por mais que os anjos sejam poderosos, sua principal missão é cumprir a vontade de Deus e nos ajudar a seguir o seu plano. Eu te pergunto, você está ouvindo a voz de Deus em sua vida? Ou será que você tem ignorado a mensagem que Ele tem para você? Os anjos podem nos ajudar a discernir a voz de Deus, como fizeram ao longo das Escrituras. Mas assim como eles, nós também devemos estar atentos para ouvir e obedecer à voz do Senhor, pois ela sempre nos guiará pelo melhor caminho. Os anjos de Deus estão ao nosso lado não apenas para lutar em nossas batalhas espirituais, mas também para nos ajudar a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Quando passamos por dificuldades, eles nos ajudam a ver a mão de Deus em ação. Eles nos confortam, nos fortalecem e nos dirigem, sempre de acordo com os planos divinos. O que acontece, muitas vezes, é que no meio das dificuldades, nos esquecemos de que Deus está conosco. Nos esquecemos de que Ele enviou seus anjos para nos proteger e nos guiar. Isso pode ser um grande erro. Quando as coisas não estão indo bem, a tendência humana é se desesperar, achar que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele nunca nos deixa. A presença dos anjos ao nosso redor é um lembrete constante de que Deus não nos abandona, nem nos deixa sozinhos. Ele está sempre trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Na Bíblia,
vemos que os anjos desempenharão um papel crucial no fim dos tempos. Em Mateus 24, versículo 31, Jesus fala sobre o retorno dos anjos para reunir os eleitos dos 4 cantos da terra. Os anjos serão enviados para separar os justos dos ímpios, para trazer a justiça divina. Eles também estarão envolvidos em diversas ações de juízo, de acordo com a vontade de Deus. Isso nos ensina que, enquanto vivemos em um mundo imperfeito, com todas as suas dores e dificuldades, existe um propósito eterno que será cumprido. O retorno de Jesus e o juízo final são parte do plano perfeito de Deus. E os anjos têm uma missão importante nesses eventos. Eles são os servos que executam as ordens de Deus, trazendo a salvação para os justos e a justiça para os ímpios. Esse é um lembrete poderoso para todos nós. A vida que vivemos aqui e agora não é o fim. Existe um propósito eterno. E os anjos, como ministros de Deus, estarão ao nosso lado até o fim, para nos guiar e proteger. Os anjos não são seres distantes ou apenas histórias da Bíblia. Eles são reais, estão ao nosso redor e têm uma missão de adorar a Deus, obedecer a Ele e nos ajudar em nossa caminhada. Eles são um exemplo de como devemos viver em adoração, em obediência, em fidelidade a Deus. Eles não agem por vontade própria, mas cumprem a vontade do Senhor. E assim como eles, somos chamados a viver com um único propósito: glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, se você deseja viver uma vida mais plena, mais fiel e mais obediente, olhe para os anjos como exemplos. Eles nos desafiam a ser fiéis, a ser adoradores incansáveis e a viver para o propósito de Deus. Eles nos lembram que em todas as situações da vida, Deus está no controle e Ele envia seus mensageiros para nos proteger e nos guiar. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja viver de forma mais dedicada a Deus, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e curta esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Que a paz de Deus e a presença dos seus anjos estejam sobre a sua vida, guiando você e fortalecendo sua caminhada. Até o próximo vídeo!